mi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Espanhol com Qualidade. Hoje nós vamos falar sobre esse pesadelo, né? Que muita gente me fala, inclusive acabo de ver aqui alguns comentários sobre é um som que eu nunca vou conseguir fazer, é um som muito difícil, então vamos lá que eu vou te ensinar para você entender que talvez você esteja aprendendo, esteja falando certo e que na verdade alguém aí te falou que você está fazendo errado, mas é mentira, tá? Então vem comigo que eu vou te ensinar hoje para você já sair desse vídeo hablando muchísimo com esta R increíble. Primeira coisa que eu acho importante a gente falar, esta é uma classe de pronunciação, é uma classe para que comprenda os sonidos. Vamos falar um pouquinho de pronunciação, vamos falar um pouquinho sobre como é esta parte de fonética. Vamos lá então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é como é que você pronunciaria essas duas palavrinhas aqui? Então, esta palabrita aqui é pero e esta palabrita aqui é perro. Pero, perro. Se você não sabe o significado delas, eu vou te falar agora. Pero é o que a gente fala em português, é o mas. Eu gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro. Me gostaria de viajar, pero não tenho dinheiro. A gente usa esse pero aqui, perfeito? Agora vamos falar desse outro perro. Este outro perro tem duas R's, né? Que é o que a gente vai chamar de sonido fuerte. É um sonido vibrante, né? Que é rá. Que vai ser que nem o choro do Kiko, lá do Chaves. Não sei nem se você já tinha assistido o Chaves, mas aqui eu vou te contar que o Kiko chorava assim. Rrr, enfim. Esse choro rrr, é da palavra perro. E aí, então, por isso que tem uma diferença de pero e perro. Pero, perro. Então, vamos lá. O que é o perro? O perro é um bicho, é um animal, é um cachorrinho. Inclusive, saudades do meu cachorro. Enfim. E aí, então, vamos pensar numa frase. Você tem um cachorro? Tienes um perro? Ok. Então, nós já sabemos o significado dessas duas palavras. E aqui muita gente já vai virar pra mim e falar assim, Mário, eu não consigo diferenciar esses sons aí, não. É um som, primeiro, que tá tudo bem você não saber diferenciar, porque são sons muito parecidos, concorda comigo? Pero, perro. Na verdade, é quase a mesma palavra, gente. Esse som tá muito, muito parecido. Vamos falar primeiro desse mas, esse pero. Você vai falar assim, não, mas eu não consigo fazer esse pero, não. Eu vou te falar uma coisa. A gente tem esse som no português, sabia? A gente tem esse som. Repete comigo. Parece. Já ouviu falar da palavra parece? Ok. Esse parece, essa R aí é a mesma R do pero. Então, pero, parece, mesma R. Combinado? Agora, vamos falar dessa segunda. Essa segunda que são doble R's, não? E aí temos esse sonido forte. Pode ser que você não consiga fazer isso aqui com a sua língua. Ra, ra, perro, perro, pero, pero, perro, perro. Ok. Mari, tentei, não tô conseguindo. Aqui agora eu vou te contar uma coisa. Uma das coisas principais, e principalmente porque que eu não fico muito falando listas de palavras, e porque que eu acho que uma lista com um monte de vocabulário, uma lista imensa de palavras novas, elas não vão te ajudar se você não colocar essas palavras em um contexto. Combinado? Então, quando a gente pensa pero e perro, você fica assim, nossa, meu Deus, as pessoas vão confundir quando eu estiver falando mas e quando eu estiver falando cachorro. Só que, vamos pensar aqui comigo? Pensa com a tia. Vamos lá, vamos lá. A frase é a seguinte, eu queria viajar, mas eu não tenho dinheiro. Me gustaría viajar, pero no tengo dinheiro. Vocês acham que se eu confundir, ao invés de falar pero, eu falo perro, vamos supor, né? Vocês acham que as pessoas vão confundir esse mas com cachorro? Vamos pensar comigo. Eu gostaria de viajar, cachorro, não tenho dinheiro. Não faz sentido, concorda? Então, da mesma forma que não faz sentido se eu falar que eu tenho mas. Eu tenho mas? Eu tenho pero? Não. Então, é óbvio que este contexto da frase, do ambiente, do momento que eu estou falando, vai ajudar a gente a entender se eu estou falando de mas ou se eu estou falando de um cachorro. Combinado? Combinado? Então, aqui é a primeira coisa que eu gostaria de te informar.
Las pronunciaciones de las palabras, de las letras, ellas son importantes? Sí, son muy importantes. Pero, ó o pero vindo aqui, ó. Pero, me gustaría recordarles que esta pronunciación es importante, pero tenemos contexto. Pero comunicação não é hecha de palavras isoladas. A gente não se comunica com palavras soltas. A gente se comunica com frases, com textos. E isso é que vai fazer a gente se comunicar. E isso é que vai fazer a gente entender quando uma pessoa está falando de cachorro ou quando uma pessoa está falando de massa. Perfeito? Então, esta é a diferença. E aí que vem a nossa outra letra que causa o problema, na verdade duas, né? J e R. O que acontece? No português, a gente tem esse som do J, que é o dois R's. E aí que mistura tudo, né, gente? Porque quando a gente fala, por exemplo, carro, carro é uma palavra que existe nas duas línguas. Carro é uma palavra que em espanhol e em português se escreve desta mesma maneira, carro. Só que o que acontece? Se você está falando em espanhol, a gente fala esse R diferente, né? Carro. Se você está falando em português, você fala com som de carro. O que acontece? Você tem que lembrar que todas as vezes que a gente usa esses dois R's, ele é muito mais parecido com o se de parece, caro, carro. Então, você talvez não consiga fazer ele tão vibrante, carro. Mas talvez você consiga fazer que nem a palavra caro, de barato e caro. Então, é o mais parecido, né? Não tô falando que é a mesma coisa, mas é parecido. Então, comece fazendo esse como se fosse um R só. Carro, caro, carro, carro, ok? E aí, então, você tem esse caro, que esse caro a gente já tem, esse som de R a gente já tem. E aí, o que você tem que lembrar? Que quando a gente tem a letra J, é sonido de la garganta. Ja, ja. Mira a diferença de mi boca para mi garganta, ok? Ra, mira mi língua. Ra, ra, ja, ja. Ra, ra, ra. Agora, quando eu falo ra, ra, viu que a minha língua subiu e desceu? Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo que eu sempre falo aos meus alunos, é uma coisa que eu amo falar, esse exemplo maravilhoso, que é o exemplo da palavra Ramon e Ramon. E aí eu sempre falo assim, cuidado com quem que você vai comer aí, hein? Cuidado aí, hein? Porque talvez você tá falando que você vai comer uma coisa e você vai estar acabando falando que tá comendo outra. Não sei o que você quer nessa frase, mas cuidado para você ter certeza, para você falar que você tá comendo presunto. Então, eu quero comer um presunto. Então, vamos dizer Ramon. E não Ramon. Perfeito? Ja e ra. Ja e ra. Bueno. E também, junto com a letra J, a gente tem a letra G. Nossa, Mari, que tanto de sons. Mas deixa eu te contar, vem cá comigo. Que é igualzinho no português. No português a gente tem guerra no português. E a gente também tem no português gente. A diferença é que em espanhol, ao revés de dizer já e gente, vamos a dizer gente. Gente. É a mesma coisa que o sonido da letra J. Perfeito? Então, temos guerra, temos gente. Como que eu sei que é com G ou que é com J? Como que eu sei que girafa é com G ou com J? A mesma pergunta eu vou te fazer no português. Como que você sabe? Praticando, aprendendo, treinando, melhorando. Ok? Essa é uma aula para você aprender a diferença dessas três letrinhas, R, J e R. Mas o mais importante dessa aula é primeiro te informar que é importante praticar, é importante treinar. Eu não tenho uma dicção de milhões do dia para a noite, princesos. Eu preciso praticar, eu preciso colocar isso na minha rotina. Ra, ra, a diferença de um, a diferença de outro. Esse é um ponto. Segundo ponto, que é muito importante, você tem que entender
que isso não é o fim do mundo. Existem pessoas que têm a língua presa, por exemplo. Será mesmo que elas não conseguem se comunicar só porque elas nunca vão conseguir falar esse ra, que é muito difícil para essas pessoas. Gente, lembra que eu falei do contexto? Não tem como uma pessoa entender que você está falando de massa e não está falando de cachorro. Não tem como, no contexto, faço a brincadeira do presunto e do Ramon, porque o Ramon é o nome de uma pessoa, né? E Ramon é presunto. Você acha mesmo que você tá lá na padaria, aí você vai lá no mercado, e aí você vai pedir no mercado, eu quero um Ramon. E aí a pessoa vai pensar, nossa, a gente não vende pessoas que chamam Ramon. Gente, pelo amor de Jesus. Então, a mesma coisa, a pessoa te apresenta, eu sou o Ramon. Aí você fala, oi, Ramon. Tá tudo bem, combinado? Tá tudo bem. Muitas das vezes a gente tá bem e a gente fica preocupado, achando que a gente não tá. Então, tô te falando que talvez, muito provavelmente, você já se comunica, muito provavelmente você está preocupado para chegar em uma perfeição que não existe, combinado? Calma, respira. E agora, para terminar, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar então aqui 10 palavras para você praticar e treinar a sua pronúncia com som de R, com som de J e com som de G. Vamos então? Número 1, caro, caro. Rota, rota. Joia, joia. Perro, perro. Jarra, jarra. Perplejo, perplejo. Cangrejo, cangrejo. Juego, juego. Realidad, realidad. Rojo, rojo. E aí, como você foi? Espero muito que tenha te ajudado. Pratique essas palavrinhas, esses sons e conte comigo para você tirar esse trauma e começar a falar. E lembre-se que o contexto sempre vai ser seu melhor amigo. Um beijo a todos, me conte aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Adiós e nos vemos!